paz esteja com todos, caros ouvintes, estudantes da Palavra de Deus. Eu me chamo Samuel Cordeiro e estamos aqui novamente para darmos sequência em nossos estudos relacionados ao livro de Apocalipse. Então, anteriormente, nós falamos das eras da Igreja de Deus, 7 eras da Igreja de Deus, e então, na sequência, nós chegamos aos selos e os cavaleiros dali do livro de Apocalipse. Paz seja contigo, irmão Jefferson, e hoje nós vamos começar a história de uma nação que muito perseguiu o povo de Deus, e nós cremos, caro irmão Jefferson, na visão historicista com relação às profecias ali do Apocalipse, Amém, irmão Samuel, paz seja convosco, a todos os nossos irmãos, nossas irmãs, nossas amigas, nossos amigos que têm acompanhado este canal. Nós aqui estamos visando levar a você uma literatura mais abrangente do livro de Apocalipse, mas de uma forma simples no falar, uma forma simples no dirigir-se a vocês. Então, todo o nosso conteúdo aqui vai ser feito no nosso modo de falar, na nossa região aqui, e vamos procurar levar até vocês o máximo de informação dentro dos minutos possíveis, para o vídeo não ficar muito longo e nós também levar a vocês um conteúdo explícito, como o irmão Samuel falou aqui, a nossa visão historicista a respeito da escatologia bíblica. Estamos iniciando hoje os selos do Apocalipse. Você pode entrar em contato conosco, dar sua opinião e até deixar sua opinião aí nos comentários. Sejam todos bem-vindos a esses novos estudos. É importante, nós crermos na importância da história com relação a essas profecias, justamente porque fazem quase 2000 anos, que elas foram escritas. Então, nós não podemos, como eu sempre falo, começar a interpretar do momento que nós lemos adiante, ignorando aí 2000 anos praticamente de história. Então, antes do primeiro selo ser aberto, lá no contexto dos selos, capítulo 5 de Apocalipse, fala que Jesus Cristo foi o único digno de desatar o livro, que tinha os 7 selos. Ou seja, Jesus Cristo foi o único que foi digno de trazer a profecia. E a primeira base para nós entendermos o tempo dos selos é justamente no capítulo 5 de Apocalipse, que fala que com o trabalho e vida de Cristo, e tudo que ele conseguiu sem pecado, ele foi digno de abrir esses selos. Então, tendo isso em mente, nós sabemos que Cristo nasceu ali no início da era contagem, dos anos após a sua morte, um pouco antes também, sua vida. E a partir desse momento, então nessa era que nós começamos a entender as revelações, porque foi dali em diante que ele pôde abrir os livros, e ter todo o que iria acontecer durante a história do povo de Deus, da sua igreja e principalmente daqueles que iriam perseguir, Então nós vamos ler aqui agora o primeiro selo, que está lá no capítulo 6 de Apocalipse, verso 1 e 2. Se você estiver com sua escritura, é bem importante acompanhar Apocalipse 6, do verso 1 e 2, e o irmão Jefferson fará a leitura para todos. E havendo o cordeiro aberto dos selos, olhei e ouvi dos 4 animais, que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Então, as palavras são curtas, sobre essa profecia, onde trata de um cavaleiro, na cor branca, e esse tinha um arco na mão, e ele saiu para vencer. Então, irmão Jefferson, contextualizando ali na época da morte e vida de Cristo, até uns anos antes, nós chegamos às profecias dos selos e nós vemos, irmão Jefferson, que esse cavaleiro e seu cavalo branco, simbolizado ali pela vitória, a cor branca simbolizando a vitória, e uns detalhes, irmão Jefferson, interessante, que diz que ele tinha um arco na mão e foi dado uma coroa para isso, e ele saiu vitorioso. Então, irmão Jefferson, nós concluímos aqui que esse cavaleiro, ele representa um povo, um domínio, uma nação, que ele conseguiu vitória através de guerras e saiu vitorioso delas, porque recebeu a coroa e pela sua característica de ter a cor branca. E, irmão Jefferson, justamente na época de vida e pós-morte de Cristo, nós vemos na história que o Império Romano conseguiu sua ascensão, que encaixa perfeitamente no tempo e nos detalhes previstos ali pela profecia, que, claro, irmão Jefferson, nós não podemos confundir também com o cavaleiro branco lá do capítulo 19. Sem dúvida, irmão Samuel, quero aqui, antes de adentrarmos ali para falar um pouquinho de Apocalipse 19, lembrando que você não deve confundir aqui o cavalo branco de Apocalipse 6 com o cavaleiro
lá que vem montado num cavalo branco, lá em Apocalipse 19. Então, lá em Apocalipse 19 é Jesus Cristo, que vem para triunfar, que vem na sua segunda vinda para triunfar. Então, aqui, quero lembrar a todos, quero contribuir com vocês aqui, a questão do cavalo branco. O cavalo branco ali simboliza a paz naquele império que era dominante na época em que João aqui trouxe esse esclarecimento aqui aos irmãos da época. Lembrando que nos outros vídeos que nós fizemos, ali foi enviado carta aos irmãos, às 7 igrejas, e ali já preparou eles para o que estava por vir. Então, após ser preparado aqueles irmãos da época no que estava por vir, e também nós preparando nós no que estava por vir, e no que saberíamos ali, diante da história, diante da Bíblia, sobre as cartas, aqui começou o primeiro selo. Então, lembrando também a todos vocês que na época, os modais ali, digamos assim, que rodoviário, de transporte e muitas outras coisas eram feitos por jumentos, por cavalo, e quando se ganhava uma guerra, e até os dias de hoje é simbolizado aí, para quem assiste televisão, simbolizado ali uma bandeirinha branca, dizendo se entrego, que haja paz entre eu e vocês, como tem muitos significado aí a cor branca. Então, o cavalo branco aqui começava uma época de paz no Império Romano. E na visão historicista, né, as profecias referentes aos selos e as trombetas, justamente, né, elas tratarão da ascensão e da queda, né, do último inimigo, do último império, que é inimigo do povo de Deus, da igreja, também profetizado por Daniel, que se trata do Império Romano. Primeiramente, nós chamamos, né, como Império Romano Pagão, e nesses selos aqui, justamente, vai falar da ascensão do Império Romano Pagão até sua queda, né, até a besta ser ferida de morte, e a ascensão ali do Império Romano Eclesiástico. Então, claro que para respeitar a história, foi necessário o primeiro selo, ele denominar essa nação como vitoriosa, porque para que ela pudesse, né, ter se tornado muito grande, ela teria que sim, né, ter vencido muitos povos, muitas batalhas, conquistado muitas terras, e é nessa era aqui, né, ali durante a vida de João, quando ele escreveu o Apocalipse, até alguns anos para frente, foi onde ocorreu, né, essa vitória, esse sucesso romano, que durou ali alguns anos, e nós até na história, né, podemos pesquisar aí, para quem tem interesse em se aprofundar nessa era do primeiro selo, é só pesquisar aí no Google pela Pax Romana, que foi um período, né, que nós caracterizamos como aqui o primeiro selo, que durou ali até aproximadamente o ano 1080 após a morte de Cristo, ali até a morte de Marco Aurélio, onde daí já começou a consequência, né, dos próximos selos. Então é bem importante, né, Mundial, nós atentarmos que os selos, ele contam a história da ascensão e queda, né, e, Jefferson, cada selo ele é a consequência do anterior, então é bem interessante, né? Creio que muitos que não conhecem vão até ficar impressionados com os detalhes da profecia, até porque, Jefferson, faz muito sentido, né? Se um selo, uma profecia são determinada através de 7 selos, então claramente elas terão que ser a sua sequência histórica ali narrando uma história, né? E sendo luz para o povo de Deus, para que eles pudessem ficar preparados porque haviam de vir, como você mencionou. Elas estão entre si associadas, uma abre as portas para outra. Então, o cavalo branco, depois o cavalo vermelho, e assim segue a sua sequência. Então, quero trazer aqui também luz à profecia, para que vocês entendam aqui, ó, o que estava sobre ele tinha um arco. Então, era uma forma de ganhar guerras na época. Pegava seu inimigo à distância, então por isso é usada aqui essa simbologia de que ele sairia vitorioso, e mais importante, foi-lhe dado uma coroa. Então, aqui é interessante ver ali o começo dos imperadores romanos. Então, para você que gosta de história, ou para você mesmo que está se interessando um pouco por história e por escatologia bíblica, vá aí nos livros, vai aí nas pesquisas e veja lá sobre essa Pax Romana. Então, em muitas localidades ainda se tem essa denominação de Pax, mas nós aqui, para o português, nós entendemos como a paz romana, que durou ali até o ano 180 depois de Cristo. Muito importante nós analisarmos isso. Saiu vitorioso e para vencer. Então, o primeiro selo não tem, sim, uma extensão de literatura muito grande na Bíblia, mas ela tem uma extensão
de palavras muito interessantes nas Escrituras Sagradas. Ele não somente saiu vitorioso, como vai até uma certa altura e ali ganhe para ali seus domínios, mas ele saiu vitorioso para vencer. Então venceria ali o imperador em todos os âmbitos, militar, religioso e também diplomático ali, colocando ali os senadores ali em conjunto com os seus estratégias, suas estratagemas ali. Então, é muito importante que esses imperadores que dominaram sobre a Pax Romana, eles tinham ali o domínio do povo, ali, eles tinham domínio do povo, eles tinham domínio do Senado, eles tinham domínio dos exércitos, das legiões ali, e tinha paz em toda a extensão do Império Romano nessa época, até o ano 180 ali, depois de Cristo. Daniel falou, né, do quarto animal, falou dos 10 chifres, que vai, né, como nós sabemos, ali chegar nas tribos bárbaras, mas entre a ascensão de Roma até a ascensão dos bárbaros, a invasão dos bárbaros, muita coisa ocorreu, e justamente essas profecias dos selos foram para apontar, né, com detalhes isso que deveria acontecer, porque teria um povo que estaria ali, né, que era as igrejas, as primeiras eras da Igreja de Deus. Então, para que eles ficassem, né, por dentro, realmente com a luz, né, para que iluminassem seus caminhos, Deus achou necessário revelar para Cristo, né, e Cristo através do anjo para João, para que quando cada coisa acontecesse, a igreja sempre está atenta, assim como nós hoje, né, observando Israel, tudo que acontece, nós sempre estamos atentos à volta de Cristo, né, os sinais são muito claros, e justamente como essa igreja, ela tinha ali até a volta de Cristo muitos anos ainda para completar, né, então esses irmãos, eles precisavam de sinais também, eles precisavam saber do que viria a acontecer, assim como nós hoje sabemos, né, com relação à era de Cristo, por sermos, né, a última geração. Então, muitos podem ter se decepcionado, né, com o significado desse primeiro selo, porque muitos esperam coisas novas que estão por vir, né, coisas literais, cavaleiros literais, né, mortandade sobre toda a terra e tal, mas essas mensagens aqui, elas não eram para pessoas céticas, não eram para pessoas que não conheciam a verdade. Essas mensagens do livro do Apocalipse era justamente para ensinar e para mostrar a igreja de Deus, aqueles que conheciam a verdade. Então, por isso que nós cremos e temos certeza que a visão historicista ela é a mais adequada para esse tipo de profecia, justamente porque ela sempre guiou o povo de Deus durante toda a história aí da humanidade. Então, né, nós encerramos por aqui o primeiro selo. Interessante que nós falamos da ascensão do Império Romano, e logo após o Império estar em ascensão, né, o que pode ocasionar, uma das coisas que pode ocasionar a sua decadência é justamente os conflitos internos, né, aquele desejo de poder, e que justamente as profecias vão esclarecer ali nos próximos selos. Então nós convidamos você a acompanhar aqui na próxima semana, no próximo sábado, se Deus assim permitir, nós daremos sequência aí, e creio que você vai ficar muito impactado com a simbologia bíblica, o quão, né, onde ela se encaixa ali no que vem a ocorrer posteriormente. Lembrando ao povo que nos assiste, a você que nos acompanha, você que ainda não é um inscrito, mas que se for do teu agrado, venha se inscrever no nosso canal, que Deus sempre falou a seus servos, a seus filhos, não por meio que outros que os perseguissem, ele ia adquirir esse conhecimento. Deus falou com muito conhecimento a seus filhos, para que seus filhos também tenham esse conhecimento de identificar o que são as profecias, identificar onde está a igreja, identificar como o Espírito Santo fala aos nossos ouvidos. Então é muito importante nós analisarmos de acordo com a história, muitas vezes recorrendo a outros tipos de estudo, como a geografia, como a própria questão da linguagem bíblica, questão da época, e nós analisarmos aquilo que Deus tem dado para nós. Como Jesus falou, a outros ele fala por parábolas, mas a vós ele dá a entender as parábolas. Assim é conosco da Igreja de Deus. Lembrando a você que Deus sempre teve uma igreja, desde o princípio, ali, até os dias de hoje, essa igreja nunca se acabou. Então é muito importante que você analise isso. Sempre houve um povo que representa a vontade de Deus e que tem as suas escrituras como dignas e inspiradas até os dias de hoje na face da terra. Então é isso, caros ouvintes, eu já me despeço por aqui com a paz a todos, né? Irmão Gerson, conto com você para a sequência dos estudos dos selos. Estamos aí, irmão Samuel, e também me despeço de todos vocês. Até a próxima, paz seja convosco. Não esqueça, né, de deixar o like e compartilhar a palavra de Deus para aqueles que buscam, né, o conhecimento que a Igreja de Deus tem transmitido, né, desde o tempo após a morte de Cristo, desde os apóstolos, e essa mensagem tão importante que chegou até nós hoje em dia. Paz a todos e até o próximo vídeo.